O período antediluviano foi marcado por fatos desconhecidos e misteriosos. A vida na Terra era vastamente diferente do que conhecemos hoje. Essa era é descrita nos primeiros capítulos da Bíblia como um tempo de longas expectativas de vida. E isso era algo que desafia nossa compreensão moderna. Adão, o primeiro ser humano, viveu por impressionantes 930 anos, e seus descendentes próximos também experimentaram longos períodos de vida. Esse aspecto da vida pré-diluviana refletia a perfeição inicial da criação de Deus e a ausência de doenças e envelhecimento. Além disso, os primeiros habitantes da Terra tinham uma relação direta com Deus. Deus caminhava no jardim do Éden, onde ele criou Adão e Eva, e conversava com eles como um pai fala com seus filhos. Era uma era de inocência, harmonia e conhecimento espiritual, onde os seres humanos estavam profundamente conscientes da presença divina em suas vidas. Como era o mundo antes do dilúvio? Naquela era remota, a harmonia reinava na natureza. Animais selvagens e seres humanos compartilhavam um convívio pacífico, e não havia derramamento de sangue. Gênesis 1, versículos 29 e 30. A criação estava em perfeito equilíbrio, e a terra era um verdadeiro paraíso, onde a beleza da natureza refletia a glória do Criador. A vida antes do dilúvio era caracterizada por uma compreensão profunda da ordem divina. A humanidade estava em seus primórdios, aprendendo sobre o mundo e seu papel na criação. As estrelas no céu eram vistas como testemunhas das promessas de Deus, e cada novo dia era uma dádiva que reforçava o vínculo entre Deus e seus filhos. Mas, como é frequentemente o caso na história, a tentação e o pecado entraram em cena, desencadeando uma série de eventos que mudariam o curso da história para sempre. Gênesis 3, versículos 6 e 7. Para sabermos o que motivou a queda de Adão e Eva e a causa do dilúvio global, precisamos voltar ainda mais no tempo, pois a Bíblia nos revela um cenário marcado por eventos cósmicos e terrenos que moldaram drasticamente o destino da humanidade, porque a queda de Adão e Eva não foi o fator inicial que levou ao dilúvio. Nos céus, um conflito cósmico estava em ebulição. Satanás, originalmente um anjo exaltado criado por Deus, liderou uma rebelião contra o Criador, pois ele queria tomar o lugar de Deus, o seu Criador, arrastando consigo uma facção de anjos rebeldes. Esse ato de rebelião celestial resultou na expulsão dos rebeldes dos domínios celestiais. A história desse conflito cósmico é descrita em Isaías 14, versículos 12 ao 15 e Ezequiel 28, versículos do 12 ao 17. Como caíste desde o céu, ó Lúcifer, filho da alva, como foste cortado por terra, tu que debilitavas as nações, e tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei, aos lados do norte. Subirei sobre as alturas das nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo, e contudo levado serás ao inferno, ao mais profundo do abismo. Filho do homem, erga um lamento a respeito do rei de Tiro e diga-lhe, assim diz o soberano Senhor, você era o modelo de perfeição, cheio de sabedoria e de perfeita beleza. Você estava no Éden, no jardim de Deus. Todas as pedras preciosas o enfeitavam. Sárdio, topázio e diamante, berilo, ônix e jaspe, safira, carbúnculo e esmeralda. Seus engastes e guarnições eram feitos de ouro. Tudo foi preparado no dia em que você foi criado. Você foi ungido como um querubim guardião, pois para isso eu o determinei. Você estava no Monte Santo de Deus e caminhava entre as pedras fulgurantes. Você era inculpável em seus caminhos desde o dia em que foi criado até que se achou maldade em você. Por meio do seu amplo comércio, você encheu-se de violência e pecou. Por isso eu o lancei em desgraça para longe do monte de Deus, e eu o expulsei, ó querubim guardião, do meio das pedras fulgurantes. Seu coração tornou-se orgulhoso por causa da sua beleza, e você corrompeu a sua sabedoria por causa do seu esplendor. Por isso eu o atirei à terra. Fiz de você um espetáculo para os reis. Os anjos caídos, agora conhecidos como demônios, foram desterrados da presença de Deus, e desejando corromper a criação divina, desceram à terra. E aqui, eles empreenderam ações malignas, ensinando aos seres humanos artes proibidas e acelerando o declínio moral da humanidade. Esses demônios se envolveram em atividades que levaram a humanidade a se desviar cada vez mais do caminho de Deus. E isso se propaga até os dias de hoje, só que hoje com muito mais forças, devido ao tempo estar para acabar a qualquer momento.
Tempos depois, após Deus criar Adão e Eva e deixá-los em um jardim chamado Éden, eles foram seduzidos pelo desejo de provar do fruto proibido e, ao comerem, Adão e Eva desobedeceram diretamente à ordem de Deus. Instantaneamente, eles perceberam sua nudez e, sentindo vergonha, costuraram folhas de figueira para se cobrir. Deus, que estava no jardim, percebeu o pecado deles e chamou Adão. Adão admitiu seu erro e culpou Eva, que por sua vez culpou a serpente que, na verdade, era o anjo que Deus havia expulsado do céu no passado. Deus proferiu punições para cada um dos envolvidos. Deus amaldiçoou a serpente, condenando-a a rastejar no chão e colocando inimizade entre ela e a descendência da mulher. Deus aumentou a dor no parto e estabeleceu que o desejo da mulher seria pelo seu marido, que a governaria. Deus amaldiçoou a terra por causa de Adão, tornando o trabalho árduo e difícil. O homem teria que ganhar seu sustento com o suor de seu rosto. Além das punições individuais, Deus também expulsou Adão e Eva do jardim do Éden, para que eles não comessem da árvore da vida e vivessem eternamente em seu estado pecaminoso. Deus colocou querubins e uma espada flamejante para guardar o caminho para a árvore da vida. Depois disso, a Bíblia revela que a terrível colaboração entre os anjos caídos e seres humanos resultou em uma rápida disseminação da corrupção na terra. O livro de Gênesis, em particular, destaca como a maldade da humanidade estava se espalhando rapidamente e como a violência estava se tornando prevalente. Gênesis 6, 5 e 6. E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era só má continuamente. E arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra, e pesou-lhe em seu coração. Então preste muita atenção, porque não é em qualquer lugar que você encontrará esse tipo de informação. A corrupção que se espalhou pela terra naquela época não ficou restrita apenas a AOS seres humanos e a AOS demônios, mas também envolveu uma parte crucial da narrativa pré-diluviana, os Nefilins. A Bíblia os descreve como os filhos de Deus, e sua presença na terra trouxe uma ameaça sinistra para a humanidade. Os Nefilins eram o resultado de uma união proibida entre os anjos caídos e as filhas dos homens. Esses seres híbridos eram dotados de poderes extraordinários e tinham uma propensão notável para a maldade. Sua presença na Terra foi marcada por um período de corrupção e decadência sem precedentes. Eles eram renomados por sua força sobrenatural e conhecimento avançado, mas, lamentavelmente, usaram essas habilidades para promover a corrupção e a violência. Em vez de direcionar seus dons para o bem, escolheram o caminho da destruição. Além disso, os Nefilins também ensinaram os seres humanos técnicas avançadas, incluindo técnicas e artes mágicas sombrias, o que aprofundou ainda mais a decadência da humanidade. Gênesis 6, versículo 4. Naqueles dias havia Nefilins na terra, e também posteriormente quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, e elas lhes deram filhos. Eles foram os heróis do passado, homens famosos. A influência dos Nefilins não apenas exacerbou os problemas do mundo, mas também afastou a humanidade dos princípios divinos e da vontade de Deus. Sua presença na Terra era uma manifestação direta do mal que havia se infiltrado nas profundezas da sociedade, corroendo os alicerces da moral e da espiritualidade. Nesse contexto sombrio, Deus tomou uma decisão drástica: destruir a Terra com o dilúvio. O dilúvio não era apenas um ato de julgamento divino, era uma intervenção necessária para purificar a terra da corrupção que se espalhara como um câncer. No meio dessa escuridão espiritual e da decadência moral que assolavam a humanidade, Noé aparece como um farol de retidão e fé. Encontrando graça diante dos olhos de Deus, em um contexto onde a maldade predominava, Noé foi escolhido para uma missão monumental: a construção de uma arca que serviria de abrigo, não apenas para ele e sua família, mas também para representantes de todas as criaturas vivas, antes do iminente dilúvio. A tarefa de construir a arca foi gigantesca, demandando anos de trabalho árduo e fé inabalável por parte de Noé e de sua família. Enfrentaram zombarias de todos ao seu redor, mas mantiveram-se firmes na execução do chamado divino, confiantes em Deus. Quando a arca ficou pronta e todos os animais foram reunidos, as chuvas começaram a cair.
As pessoas que estavam de fora da arca queriam entrar, mas Deus já havia fechado as portas, e mesmo que Noé quisesse abri-las, seria impossível, pois a porta que Deus abre ninguém fecha e a porta que Deus fecha ninguém abre. O dilúvio foi uma inundação global que durou 40 dias e 40 noites, cobrindo toda a terra e apagando toda a vida, exceto os que estavam abrigados na arca. Noé, sua família e os animais navegaram pelas águas tempestuosas, protegidos pela graça divina. Após o dilúvio, Noé, sua família e os animais emergiram da arca para um mundo completamente transformado. Deus fez uma aliança com Noé, simbolizada pelo arco-íris, prometendo nunca mais destruir a terra com um dilúvio, ou seja, todas as vezes que olhamos para o céu após uma chuva e encontrarmos um arco-íris, podemos lembrar dessa promessa de Deus com Noé. A arca e o dilúvio tornaram-se símbolos poderosos de juízo divino e renovação espiritual, marcando o início de uma nova era na história da humanidade. O livro de Gênesis, capítulo 8, versículos de 3 a 5, descreve o processo de recuo das águas da seguinte forma: as águas começaram a recuar. Ao fim de 150 dias, elas diminuíram, e no 17º dia do 7º mês, a arca pousou sobre os montes de Ararat. As águas continuaram a diminuir até o 10º mês, e no primeiro dia do 10º mês, apareceram os topos das montanhas. Segundo a Bíblia, as águas do dilúvio diminuíram gradualmente até que a arca de Noé repousou sobre os montes de Ararat, o que é frequentemente associado à região montanhosa que faz parte da atual Turquia. Após esse ponto, as águas continuaram a recuar até que as montanhas fossem visíveis. Hoje a arca é representada por Jesus Cristo, mas muitos não querem entrar na presença de Jesus e preferem viver suas vidas desregradas, sem nenhum tipo de limites. Porém, no momento que a porta fechar ou os olhos fecharem para sempre, elas desejarão entrar na arca, mas assim como ocorreu com a arca de Noé, não haverá mais tempo de entrar e o que restará para essas pessoas será semelhante ao que ocorreu com aqueles que ficaram do lado de fora no momento do dilúvio. Então, pense bem se vale a pena ficar longe da presença de Jesus, pois Ele nos quer mais do que tudo, independente de religião, condição financeira, ou embora alguém já tenha feito algo muito ruim com a vida de outra pessoa. Arrependa-se e volte para Jesus porque Ele está te aguardando de braços abertos. Não esqueça de deixar o like e se inscrever no canal para novas histórias bíblicas e orientações espirituais. Deus te abençoe e te guarde por onde você passar.